Olá, turma! Nós vamos revisar os tipos de triângulos, tá? Para preparar a gente para a prova. Nós aprendemos alguns tipos de triângulo. Primeiro, relacionado ao lado. Se você observar nessa minha primeira parte aqui, nenhum deles eu marco o ângulo interno deles, eu só marco a parte dos lados. Relacionado aos lados, se eu vivenciar um triângulo com os três lados iguais, medindo a mesma coisa, pode ser letra, pode ser marcações, mas algo que me indica que os três lados são iguais, esse triângulo é classificado como equilátero. Se eu tiver apenas dois lados iguais, isósceles. E se eu tiver os três lados diferentes, escaleno. E de acordo com os ângulos, a parte interna, olha, agora nesse daqui de baixo eu não marco o lado em nada, eu só marco os ângulos. De acordo com os ângulos, o triângulo ele pode ser acutângulo, ou seja, todos os seus ângulos, os três ângulos, medem menos que 90 graus. Ou ele pode ser um triângulo retângulo, que apenas um ângulo reto já indica que o triângulo é retângulo, ok? Ou ele pode ser obtusângulo, que é apenas um ângulo maior do que 90. Então, se eu tiver um ângulo maior do que 90, ele já é obtusângulo. Se eu tiver um ângulo de 90, ele já é um triângulo retângulo. E se eu tiver os três ângulos menores que 90, ele é um triângulo acutângulo, tá? Agora a gente vai para a parte dos ângulos. Com o auxílio do nosso transferidor, que pode ser esse de 360 ou esse de 180, a gente vai recordar algumas coisas. Lembrando que é o seguinte, ó, ângulo de 90 graus. Se eu juntar dois ângulos de 90, eu tenho a meia volta, que é 180 graus, um ângulo raso. Aqui eu dei um exemplo para a gente exercitar. Olha aqui, eu dei esse ângulo aqui, ó, de 60. E eu quero saber a medida do ângulo X, ó. A medida do ângulo X é exatamente ele bater aqui, ó, nesse ângulo de 90 aqui, ó. Se eu já tenho 60, para eu fechar até o ângulo X, que é 90 graus, me falta 30 graus. Agora, olha o ângulo Y, olha, que ele vai daqui, ó, até aqui, ó. E ele, junto com 60, ele fecha a minha meia volta. Eu sei que a meia volta é 180. Se é 180 e eu já tenho 60, a minha meia volta completa é 180, ó, a meia volta. Então, se eu tirar 60 dos 180, me sobra 120. Tá vendo, ó? O ângulo X, ele vem até aqui, que é onde faz 90. O ângulo Y, ele vai até aqui, que é onde vai 180. E o ângulo Z é a volta completa, que é os 360. Se eu já tenho 60, o meu ângulo Z, 300. Tá? Então, você fica bem observando, ó, 90, 180 e 360. Vamos lá, outra coisa que a gente aprendeu foi que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que medir 180 graus. Não pode ser mais nem menos. Então, olha para esse meu triângulo, eu tenho 50 com mais 20, 70. Para chegar a 180, faltam, esse ângulo X vai medir 110 graus, ok? Também temos isso na prova. Mais um outro assunto. Qual a medida dos valores x, y e z? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho esse triângulo e depois eu tenho ângulos externos. Pegando interno com externo, ó, fazendo meia volta, fazendo 180 aqui, ó. Fazendo 180 aqui e fazendo 180 aqui. Vamos por essa ideia do 180? Olha, se eu já tenho 30 para 180, o meu ângulo Y vai valer 150, né? Se eu já tenho 130 para fazer 180, o meu ângulo X vai valer 50. E se eu já tenho 160 para fazer 180, o meu ângulo Z vale 20, ok?
Acredito eu que assim vocês estarão preparadíssimos para a prova.